Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Estética e Ciência em Foco. E hoje, o nosso convidado super especial, Dr. Carlos Tágera, cirurgião plástico, nós vamos falar de um tema super em alta atualmente: emagrecimento e flacidez após os usos das canetas emagrecedoras. Então, nós vamos falar a opinião dele, os procedimentos que já são mais indicados, como tratar, a associação com procedimentos estéticos, e vamos conhecer aí um pouquinho mais todo o portfólio de procedimentos que o Dr. Carlos Tágera vai ter aqui para nos agregar e você conhecer um pouco mais também. Seja muito bem-vindo, Rosiane, Dr. tudo Carlos bem? Tágera, tudo ótimo. Eu que agradeço o convite. Que esse tema aí vai dar o que falar, hein? Vamos conversar Com muito. certeza. E para a gente iniciar, doutor Carlos Tágera, você tem recebido muitas pacientes, principalmente na região da mama. Emagrece, tem aquela tendência a perder gordura localizada e com isso vem a tão temida flacidez. A nível de mama, você tem recebido muito? Como é que está a expectativa das pacientes? O que é que você tem aí para nos dizer sobre esse tema? Gente, esse tema aí tá dando o que falar, né? As canetinhas agora são sucesso, todo mundo tá utilizando. Eu acho que só tem duas pessoas, ou tá usando, ou tá doida para usar. Ou não está usando, porque eu não tomei, não vou tomar. Eu tomei, recomendo, virei fã e nós vamos conversar muito sobre isso, gente. Vale muito a pena. E, bom, realmente você perde peso, você consegue perder uma quantidade boa de gordura e acaba ficando com algumas consequências, né, para poder não dizer algumas sequelas, que é a flacidez corporal, no rosto, derretimento, a mama, e acaba tendo sim. Ainda mais porque a mama, pessoal, é muito fácil de vocês entenderem que a mama ela não tem uma estrutura de um osso, de um músculo, uma estrutura mais firme que vai dar essa firmeza. Então a mama é como se fosse um saquinho, que é a pele, a parte de fora e a gordura. Perdeu peso, já sabe o que é que vai acontecer. Já tende a ter aquela queda, né? E, doutor Carlos Tágera, na prática clínica, o senhor vê mais aquelas mamas que já são maiores, com emagrecimento tende a ter a queda, as menores, vamos dizer assim, tem um diferencial, quem já tem uma mama menor, quem tem uma mama maior, quem é que está, vamos dizer assim, mais no peso, né, no contratempo aí? Olha, esses dois assuntos estão excelentes, né? As canetinhas, a perda de peso, que está super na moda, e mama, porque é a nossa referência. Hoje todo mundo procura o Dr. Carlos, por causa do resultado, do formato das mamas do Dr. Carlos. Então, esse tema é muito, né? O carro-chefe da gente é a cirurgia de mama. O que é que acontece para vocês entenderem? Então, ó, pessoa normal aqui, teu peso. Gente, normalmente para cada 1 quilo que você ganha 100 gramas de mama nas mamas. E ao mesmo tempo o inverso. Então vamos botar aí que uma pessoa que tem 10, 15 quilos, a pessoa perdeu 15 quilos, você vai variar de mais de 700 gramas de peso em cada mama. Então se tu perdeu aí 10 quilos de peso corporal, tu perdeu 300, 350 em cada mama. Tu perdeu 600 a 700 de mama no total. E essa variação, elas são muito importantes. Então, óbvio, quanto mais peso, quanto maior for a variação da perda de peso, mais as mamas vão sofrer. Então, normalmente, o caimento vai ser muito maior quanto maior é a mama, que normalmente também está associada mamas muito grandes, pacientes mais acima do peso, né? Lógico, tem pacientes magrinhas, que a mama cresce demais? Tem, mas na maioria das vezes a paciente também está acima do peso. Então uma coisa já puxa a outra. Começou a emagrecer, quanto mais essa perda de peso, maior vai ser a flacidez. E agora veio aqui você falando sobre esse emagrecimento e a gente foca muito na mulher. Sim, né? sim. A mulher que tem essa queixa de mama, Sim. ou quer colocar a prótese, ou quer tirar o excesso de pele, colocar a prótese também, que existem alguns tipos de cirurgias. E o homem, doutor Carlos Tágera? Então, o meu público, 99% é mulher. Só que
curiosamente, se eu pegar aqui dessas últimas 5 cirurgias, 3 foram homens, né? Foram casos de ginecomastia, que é aquela glândulazinha do homem que ela se desenvolve. Só que vamos só separar. A ginecomastia tem a ver com a parte hormonal, não é nem com a perda de peso, né? Mas, gente, hoje a perda de peso, o uso das canetinhas está tão disseminado que tem muito paciente também procurando. Tanto da questão da perda de peso, aí fica aquela flacidez. Então existem tecnologias, eu sei que você gosta muito, a gente fala já sobre as tecnologias. Existem tecnologias para a cirurgia também da ginecomastia masculina, mas já aumentou, olha, Rosane, sabia que aumentou até a procura de lipo, de cirurgia corporal, por causa das canetinhas. Então, eu sou suspeito, né? Eu perdi 16 quilos usando as canetinhas. Eu fiquei, assim, apaixonado pelo resultado. E o mais legal é que, né, eu acompanho isso, eu faço esse cuidado todo. Sim. Então, lá na clínica, nós temos as canetinhas também. E nós temos um nutrólogo. Tu acredita que eu fiz essa perda de peso, que foram 16 quilos e só foram 700 gramas de músculo. Então, foram 16 quilos de gordura mesmo. E aí os pacientes têm procurado por causa disso. Tem um resultado, você enxerga um resultado tão bonito, você muda, mais rápido, né? A gente fala sobre isso aí também. Não é só a questão de ser mais rápido ou de ser mais fácil. Muitas vezes as canetinhas, elas têm que ser realmente, é um remédio, é uma opção. Sim. E o problema é porque as pessoas hoje ainda não conseguem entender que a obesidade, ela é uma doença. Sim. Então, muitas vezes a pessoa... Sinceramente, eu acho que isso é até um certo preconceito. As pessoas acabam dizendo assim, não, tem que ser só dieta, não, tem que ser só com alimentação. E a pessoa esquece que por trás da obesidade existem muitas outras coisas, existem outros problemas, e que a obesidade é uma doença crônica. Não é uma coisa tão simples. E o tratamento não é só a alimentação em si. O tratamento precisa ter terapia, precisa ter um tratamento para a cabeça também. Sim. Então, o contexto da mudança não é único, não vai ser um único tratamento. Não é só a questão de ser mais fácil ou de ser mais rápido as medicações. Mas então, aí com essa mudança, com o uso das canetinhas, você consegue vislumbrar uma possibilidade. Olha o que está tendo aí, olha as mudanças que nós já tivemos no mundo. Vocês já viram que nos Estados Unidos, depois de 70, 80 anos de curva ascendente de obesidade, foi agora a primeira vez que a taxa caiu? Vocês já viram que, pela primeira vez na história, 73% de redução de cirurgia de obesidade? Então, é muito maior do que resumir somente a canetinha. Sim. O que está acontecendo, a revolução que está acontecendo... Exatamente. A revolução que está acontecendo, ela é muito maior do que só taxar no uso da canetinha. Está tendo uma mudança gigante em pacientes desinflamados, diminuição dos riscos de doença de coração, diminuição de resistência insulínica, mudança da composição corporal, e a saúde está mudando como um todo, né? Os pensamentos das pessoas também. Isso. Só que, óbvio, a gente não pode banalizar as canetinhas. Sim, e nem achar que é um milagre e a pessoa vai dizer assim, não, qualquer coisa eu vou viver a vida inteira e vou estar tomando a canetinha. Não é por aí, você tem que ter todo o tratamento, acompanhamento, tudo direitinho. Mas voltando aos homens, então ele enxerga agora uma luz, pô, consegui, eu perdi peso, eu posso perder peso, muda o corpo. Gente, minha roupa foi pro 44. Na hora que eu olhei assim, eu digo, eu vou trocar meu guarda-roupa inteiro. E aí a gente se sente muito mais bonito, se sente mais jovem, você se sente bem melhor. Sim, com certeza. E aí, dos homens, né, comparando, vamos dizer assim, o público feminino com o público masculino, as cirurgias são as mesmas, por exemplo, perder um peso rápido, né, que você até explicou também, que tem essa possibilidade de não perder tanta massa muscular, sim, mas perder acompanhar. também só a questão de gordura, para não ficar uma flacidez tão visível, né, porque a gente sabe que quando perde a parte muscular é que fica mais flácido e bem mais rápido. Quem dá estruturação para a pele, colágeno e o músculo, certo? Aí se você perde muito músculo, vai dar mais flacidez. Se você consome mais o músculo, vai dar mais flacidez. Isso. E aí, por exemplo, a gente tem os dois públicos, o homem e a mulher.
Se fosse para você indicar as cirurgias, são os mesmos tipos, mastopexia, o tipo de corte seria o mesmo tipo? Ou você tem Não, um não, são tipo diferentes, são para bem homem, diferentes. Primeiro que mulher? o homem procura muito mais o corpo, tá? Sim. Mas tem a questão da ginecomastia. E o homem é mais estigmatizante. Vamos dizer assim, ó, para a mulher já ficou bem mais normal e natural. A mulher tem um, dois, três filhos, ela já pensa que vai fazer a plástica, já vai ter as cicatrizes, ela já fez cesariana, ela já tem cicatriz, então ela já tem mais consciência, aceita melhor as cicatrizes. O homem, mesmo às vezes com essa perda de peso, ele fica, doutor Carlos, mas eu não quero aquele corte. Então, normalmente o homem, a gente vai procurar muito mais o uso das tecnologias Sim. para poder produzir mais colágeno e tentar diminuir a flacidez. É porque, Rosiane, o homem, ele muitas vezes aceita um pouco de flacidez Mais do que a para mulher. poder não ter a cicatriz. E a mulher não, a mulher quer o peito lá em cima, a mulher quer a barriga chapada. E como já tem essa a mulher tem cesariana, a mulher tem cirurgias, a mulher teve dois, três filhos, ela já pensa na plástica, então ela já aceita a cicatriz mais fácil. O homem busca as lipoesculturas de definição, aqueles gominhos, Sim. as tecnologias de retração de pele, que a gente usa todas elas aí, a gente conversa falando Sim. todas para ti. Uhum. A mulher, ela quer mais as curvas, ela não quer tanto aquele gominho tão marcado, aquele gominho tão definido, né? E muitas mulheres hoje procuram com a gente a questão da mastopexia com a prótese de mamas, com as cicatrizes em L, que são menores, porque a gente entrega no sentido de fazer alça muscular, fazer o sutiã interno, então consegue dar sustentação com o silicone, e aí a gente consegue entregar uma cicatriz menor, que seria no caso do L. Certo. E a gente falando no grau de flacidez, que a gente está focando na flacidez pós-emagrecimento. Vamos falar emagrecimento de uma forma em geral, né? Com canetas, com cirurgias Sim. bariátricas, enfim. A gente sabe que muitas vezes o ganho de peso também, doutor Carlos, vem associado tanto, né, ao esticar muito da pele, falando um nível mais popular também, e junto vem as estrias da mulher, né? Então, essas cirurgias, muitas vezes o grau, a quantidade de estrias que a mulher tem na região da mama, não dá para você remover todas as estrias, Exatamente. né? Ou toda a flacidez, por exemplo, dependendo do grau. Então, você consegue aí ter bons resultados com isso? Como é a aceitação das mulheres? A estria, a Fenomenal. flacidez? Vamos conversar três coisas. Terceira coisa vai ser um exemplo que eu vou te dar de uma paciente muito amiga minha. Certo. E vamos então, primeiro, separar a parte de cima, parte de baixo, tá? Quando a gente vai fazer uma abdominoplastia, por exemplo, o paciente teve 3 filhos, a barriguinha esticou demais ali, né? Teve muitas estrias. Então, na abdominoplastia, gente, do umbigo para baixo, a gente consegue retirar toda aquela pele, toda aquela flacidez. Só que o limite de excesso de pele tem que ser aqui no umbigo. Eu não posso tirar mais do que isso, tá? Então, aquelas estrias acima, aí a gente manda para a doutora Rosiane, a gente manda para os profissionais que vão ter o laser de CO2, que vão ter outras tecnologias tipo fotona, que a gente vai tratar essas estrias residuais. Mas também tem as tecnologias que a gente usa no centro cirúrgico. Então, na parte superior, então, segundo ponto, mamas. Hoje a gente faz uma lipoescultura de definições da lateral e já usa, por exemplo, o argoplasma e já usa tecnologias para melhorar, estruturar mais a pele. Então a gente conseguiu melhorar muito essa lateral. É por isso que a gente conseguiu focar mais na mama, faz alça muscular, usa o silicone e não sai todas as estrias. Gente, ó, tem uma quantidade de pele ali que eu vou tirar que vai servir para levantar. Fez alça muscular, fez sutiã interno, botou o silicone, estruturou a mama. Então não sai todas as estrias daqui. Mas como ela ficou esticadinha, ficou mais preenchida, fica mais bonito, porque também entendo assim, ó, a estria quando ela está mais vazia, frouxa, ela fica aquela pele mais
Então, quando ela está mais esticadinha, que você usa as tecnologias, que vocês fazem esses outros tratamentos, você melhora a qualidade da pele. Sim. Então, melhora o resultado, tá? Mas não tira todas, tá? E aí você estruturou a mama fica mais esticadinha, a estria fica quase que imperceptível. E a pele fica mais colada. Fica mais né? bonita. Porque tanto você utilizando no centro cirúrgico a argoplasma, que vai estimular colágeno interno, vai colar o tecido no tecido Exatamente. conjuntivo. Produz mais tecido exatamente, conjuntivo. Dentro do consultório no pós, a gente tem as condutas também a ser realizadas. Laser e tal. Enfim, então vai melhorar, né? Melhora demais, gente. É porque gente. muitas vezes, doutor Carlos, o que a gente observa, e eu tenho certeza também que você observa muito no consultório, é aquela questão que todo mundo quer aquele resultado rápido, né? Quer ir para o centro cirúrgico. Esse é o problema, tudo. né? Não, eu quero entrar no centro cirúrgico e resolver tudo. Quero ir para a clínica, no meu caso, e resolver tudo. Mas muitas vezes, o que eu gosto também de explicar para as pacientes, que é o contraponto. Cada profissional tem o seu resultado, tem até o limite de onde que vai, né? Por exemplo, não adianta eu receber uma paciente com um grau de flacidez mamário intenso e dizer para ela que eu vou solucionar todos os problemas. Vou resolver todos os problemas da vida dela. Sim, com laser CO2. Laser CO2 é ótimo, ultrassom microfocado também. Sim. Mas tem graus de flacidez que, infelizmente, a gente não vai conseguir entregar o resultado que ela deseja. E aí usa os aparelhos, CO2, microfocado, faz cirurgia, faz argoplasma e tal. Mas, gente, tem um ponto que a gente nunca vai conseguir mudar. O próprio paciente em si tem suas próprias limitações. A própria pele tem sua própria limitação. E às vezes você aumenta a agressão e a pele nem suporta isso e a pele faz piorar. Fica mais flácida, fica mais frouxa. E não tem como a gente mudar o paciente em si. Não, essa resposta vai ser própria de cada caso, fisiológica e que é do corpo. É o corpo como ele vai reagir, como ele vai evoluir. Sim, até curioso, gente, que antes da gente começar aqui, eu até estava falando de uma paciente que me procurou, até estava fazendo algumas perguntas para o doutor Carlos Tágera, justamente dessa questão de mama, né? Ela fez uma mastopexia, já era sabido dela que ela já tem essa questão do queloide, que é também uma das questões de cicatriz que eu quero que você explique também, tá? E ela já sabia que tinha toda essa questão da queloide, que já ia realmente acontecer, porque na cesárea ela já teve, nas 2 cesáreas que ela teve, e fez a cirurgia e agora está buscando melhorar a parte da cicatrização, né? Porque ficou um queloide visível, paciente de tonalidade de pele morena, que tende a ter um queloide mais visível por conta da tonalidade da pele, acaba ficando mais visível. E eu estava perguntando para o Dr. Carlos Tágera se ele faz alguns procedimentos, porque a gente vai realizar nessa paciente o CO2 fracionado para melhorar mais. E aí vamos tocar aí nesse assunto, né? Que os pacientes, eles querem um resultado, as cirurgias, mas tem a parte das cicatrizes. Né? Alguns, muitas vezes, não sabem. Toda cirurgia vai ter sua cicatriz. Alguns não sabem as possibilidades que vão ter no pós. Não sabem porque nunca fizeram cirurgia. Uma cirurgia. Né? Que vai ter um queloide, ou que aquela cirurgia, né, que a gente sabe que é uma das complicações pós, o nível de deiscência, que muitas vezes é um processo de cicatrização também do paciente. E aí eu queria que você explicasse também um pouquinho para as pessoas entenderem, né, que toda cirurgia tem sua cicatriz e o que pode acontecer. Eita, tema extenso. Olha, seguinte, vamos lá primeiro. Eu tenho queloide. Eu, doutor Carlos, tenho queloide. Então ainda tem outros pontos. Cor de pele, genética, então eu sou descendente de árabe. Descendente de árabe tem mais tendência a queloide. Posições no corpo. Então, muitas vezes o paciente fala assim, doutor Carlos, eu fiz uma cesariana e não tive queloide. Ali na cesariana é bem difícil de ter, mas às vezes você faz em outro local e tem. E às vezes você faz, vamos dizer assim, fura um brinco na orelha esquerda, não tem queloide, mas fura na orelha direita e tem. Isso pode acontecer. Porque o queloide em si é um problema, um tipo de cicatrização que vai depender de muitos fatores, tá? Então, primeiro ponto é que já foi evidenciado, questão de ciência, já foi comprovado. 90% do risco de queloide ele vem da própria genética da gente. E isso não vai mudar.
Então, é a nossa genética. Se a pessoa tem a tendência de queloide, existem tratamentos, eu vou te contar aqui a sequência, mas, por exemplo, existe a própria radioterapia para a pele, e eu já tive paciente de operar 3 vezes, de fazer 3 vezes radioterapia e 3 vezes voltaram. Então, a genética vai ser sempre o ponto mais forte, porque 90% do resultado da cicatrização, ele vem da nossa genética, tá bom? Vamos botar em ordem também a questão assim, de cirurgias. Hoje, nós atuamos lá no consultório com uma coisa que eu acho fenomenal e que mudou muito para mim, que se chama cirurgia plástica funcional. O que é que a gente definiu como isso? É a gente começar a preparar o paciente para a cirurgia bem antes, para poder, quando fazer a cirurgia, você ter melhores resultados, inclusive da questão de cicatrização. É tão legal que, assim, muitas vezes você nem parou para pensar, será que a tua vitamina D tá boa? E será que isso influencia? Será que o zinco influencia no queloide? Será que tua alimentação tá boa? Tua alimentação tá muito inflamatória. E aí tu tá achando que o doutor vai fazer uma mágica e vai ter uma cicatriz lá perfeita e que é uma mágica? E tu tá comendo só coisas inflamatórias e tu acha que isso não vai influenciar na tua cirurgia? Então, a gente normalmente tem preparado nossos pacientes 3 meses antes da cirurgia, com todo o preparo de vitaminas, de proteínas, dos oligominerais, para poder a gente conseguir desinflamar o paciente. Gente, até gordura visceral, que é o grande vilão do nosso corpo, que é aquela gordura interna, aumenta os riscos, aumenta as inflamações. Então, não tem mágica. Tem ciência e tem todo o cuidado no pós-operatório. Daí a gente vai estar com o paciente melhor, ele vai fazer uma cirurgia mais tranquilo, vai ter uma recuperação também mais tranquila, agride menos o corpo, inflama menos o corpo e cicatriza melhor. Mas, gente, mesmo assim, existe uma questão genética, existe uma cicatrização do nosso corpo, tá? E, como eu falei, às vezes um lado pode ter, outro lado, uma mama pode ter, outra mama pode não ter, às vezes só o cantinho do meio, tá? E a gente também, na consulta, eu tenho que te entender, quantas cirurgias tu já fez, o que é que tu já tem, tua mãe teve queloide, alguém teve queloide, como foram as cicatrizações, aquela brincadeira que o paciente diz assim, doutor, tem uma carnadura boa, eu cicatrizo fácil. A pele é boa. Eu, doutor Carlos, eu vou tirar um sinalzinho, tu acredita que a minha abre, a minha sai secreção, tudo, e ainda dá queloide no final. A minha sempre acontece isso. Mas eu tenho 2 pontos, eu tenho uma dermatite, que é um negocinho nos poros dos pelos, e tenho a questão genética, que é o árabe. Então, já não tem mais para onde eu correr. Por exemplo, sabendo, eu já sei qual é o tipo de cicatrização minha, mas eu também já me conheço, né? E aí a gente faz a cirurgia. Então, os curativos influenciam, o uso de cola cirúrgica influencia, existem pomadas para a gente ir desinflamando a cicatrização, porque se a cicatriz já vai ficando muito vermelha, muito inflamada, ela já vai puxando para poder ter o queloide, exatamente. Daí começa a usar pomadas anti-inflamatórias, pomadas com heparina, pomadas com produtos clareadores, pomadas de silicone. Gente, entendo, isso são escalas, são etapas. Daí tem o corticoide, que seria mais forte, que a gente estava conversando, sim, falando do corticoide, que pomadinha de corticoide é mais fraca, fita de corticoide e a injeção de corticoide é a mais forte. E o tratamento melhor de todos, o mais importante, é a beta-terapia, que é essa radioterapia que a gente tem que fazer no dia do procedimento. Aí a questão, doutor Carlos, então eu tenho minha cesariana que já tem 1, 2, 3, 10 anos. Não resolve mais, tá? Tem que tirar o queloide, tem que começar todo o tratamento do zero, e a beta-terapia é um procedimento que você tem que fazer no dia do mesmo procedimento da cirurgia. Então eu faço tua cirurgia, eu te libero, tu já vai direto fazer o tratamento para poder tentar. O que é a beta-terapia? É uma radioterapia na pele que vai destruir esses tecidos para poder evitar que o queloide cresça. Então, tentar destruir a pele, vamos dizer assim, de forma mais grosseira, para evitar que o queloide cresça.
As câmeras hiperbáricas podem auxiliar também? A oxigenação do tecido ajuda. A ozonioterapia é um procedimento que a fisioterapia, que os profissionais de enfermagem também fazem, que é muito interessante, né? E eu acho um procedimento muito válido, mas existe ainda uma coisa que o médico não foi liberado para fazer, mas os outros profissionais podem fazer e eu acho muito interessante que seja feito. E a câmera hiperbárica é uma coisa bem bacana. Mas eu, sinceramente, sou fã do laser de CO2, eu prefiro a câmera hiperbárica. Pronto. E só para a gente concluir, a gente tem uns resultados, uns vídeos bem legais de cirurgias aí do Dr. Carlos. Mas eu tenho que falar o terceiro caso que eu ia te contar, hein? Para a gente ver depois os seus resultados. Bora. Que são muito bons. Pois então, o terceiro caso, a terceira continuação da história de flacidez, estrias e as cicatrizes, Rosiane, é um caso bem bacana, inclusive está recente no meu Instagram, quem quiser procurar lá vai ver. Pronto. Que é uma paciente que se tornou amiga minha, muito querida, ela está amando o resultado dela. Uma menina jovem que ganhou bastante peso, ficou bem acima do peso, ela fez cirurgia bariátrica, ela perdeu muito peso, mas teve um reganho. Daí a gente começou a cuidar dela, usou as canetinhas, conversou sobre alimentação, dieta, toda essa mudança e o preparo. Resumo da história, ela perdeu 80 quilos. De gordura? Ela perdeu o peso que muitas vezes tem mulher que nem pesa isso. Por causa dos hormônios. Aí, gente, entende o seguinte, é muita perda de peso, é uma quantidade muito grande. Então, ela já tem muita flacidez e uma flacidez generalizada, uma flacidez corporal. Então, nesses tipos de situações mais extremas, não tem como a gente pensar em cicatrizes menores. Não vai ter laser de CO2, não vai ter... Na verdade, a gente tem que fazer todos esses procedimentos, eu não descarto, eu indico o CO2, eu indico o ultrassom microfocado, eu indico o ergoplasma, eu indico a cirurgia, mas ainda assim a pele fica desestruturada e aí as cicatrizes vão ter que ser bem maiores. Então, essa minha paciente, eu tive que fazer uma cirurgia na mama dela, que as cicatrizes vieram... mas isso aqui já não é mais mama, isso aqui já é lateral, costas, e você já está pensando num lifting aqui para lateral. Meu Deus, a cicatriz ficou muito grande, é uma cirurgia que a cicatriz ficou muito grande. Gente, então entenda, por isso que eu gostei de botar 3 situações, Sim. 3 pontos, para poder vocês entenderem, porque já é uma coisa mais extrema. Foram 80 quilos que ela perdeu. E assim, doutor Carlos, tem situações que não tem como você dizer que vai ficar uma cicatriz pequena, né? Porque, pelo que eu entendi, ela já vinha de um processo de peso que ela perdeu passado, ganhou de novo, então a pele já não estava tão estruturada para ela perder 80 quilos novamente, Exatamente. né? E aí, com isso, a flacidez ficou visível pelos processos que ela teve que passar, né? E aí, os procedimentos estéticos, que é o que eu sempre gosto de falar para os pacientes, não ia fazer, né? Nem ter um resultado. Todos eles se somam. Mas, assim, o resultado que ela desejava, realmente, ia ter que ter uma cicatriz maior, muitas vezes, por exemplo. E olha que até mesmo... no braço, né? Sim. Mas fazer a bracoplastia também, porque tende a ficar mais flácido. E até mesmo juntar todos, o resultado não se compara. Cada paciente vai ter seu resultado próprio, único. Não tem como você comparar. Então, a pele ainda vai ter uma desestruturação, a pele ainda tem pontos de flacidez e isso não vai mudar. E é bem interessante você tocar nesse ponto que eu quero que você diga a sua opinião. Você prefere a parte dos lasers com ultrassom microfocado antes de você fazer a cirurgia? Ou depois de algum tempo, não, a paciente fez a cirurgia, após 90 dias, 120 dias, dependendo de como foi a cicatrização, eu indico você fazer. Você prefere antes ou pós? Olha, eu sou suspeito. Eu prefiro antes, durante e depois, juro para você. Eu sou muito suspeito, porque eu uso um exemplo que eu falo para todo mundo. Todo mundo eu falo assim, olha, o Dr. Carlos tem 43 anos, eu faço Botox desde os 30. E aí? E eu vou parar de fazer? Eu vou continuar fazendo. E vai chegar um momento que eu vou ter lá meus 60 anos, e eu vou fazer ainda Botox, e eu vou fazer um lifting, vou voltar e vou continuar fazendo. Então, todos esses cuidados, gente, você fazer ultrassom microfocado antes, você fazer laser de CO2, você vai preparar e vai melhorar a qualidade da tua pele. E acabou? Não, tu vai continuar envelhecendo.
tua pele vai continuar mudando, então depois você tem que continuar. Ah, doutor Carlos, mas assim eu vou gastar muito dinheiro, não sei o quê. Não é sobre isso, você que escolhe. Eu estou muito feliz com minha pele bem lisinha, sem nenhuma cicatriz, sem rugas aqui. Ah, mas eu já gastei dinheiro? Investimento. É um investimento. Ah, mas eu já fiz mais de 35 sessões de laser. Eu já fiz. Valeu a pena demais, eu gosto demais. Então, melhora a qualidade da pele, prepara a pele e depois você continuar se cuidando. Sim. Um dia eu tenho 10 anos, um dia eu tive 20, um dia eu tive 30, um dia eu vou ter 50, um dia eu vou ter 60. Então, a gente tem que estar se cuidando antes, durante e sempre. Sempre. Eu perguntei isso porque você sabe como é as redes sociais, né? Então, alguns profissionais, principalmente da cirurgia plástica, eles não gostam de procedimentos, né? Por exemplo, não é o nosso tema aqui, mas fácil. A gente vê muitos profissionais dizendo: ah, você está gastando dinheiro fazendo ultrassom microfocado, faça logo o lifting. Você está gastando dinheiro fazendo CO2 fracionado na região da pálpebra superior e inferior, faça logo uma blefaroplastia que não vai servir. Então, é sempre bom a gente ouvir opiniões, porque eu sei que cada profissional tem a sua opinião, né? E cada profissional também, eu acredito que sabe somar os procedimentos da estética, da fisioterapia, Nenhum dos substitui o cirúrgicos. outro, né? É um Eu vou alfinetar, hein? Tu tá me dando aqui a bola, eu vou ter que alfinetar. Então é o jeito de eu falar sobre isso. Não tem substituição. Ah, canetinha não presta, só serve dieta, só quem resolve é o nutricionista. Aí o professor da educação física, o personal trainer, não, só resolve a musculação. Gente, não é isso, tudo se complementa. Sim, É um complemento. Lógico que tem uns prazos. Se eu vou fazer um lifting, eu não vou fazer um laser uma semana antes. Não é isso. Eu não vou fazer um laser uma semana depois. Tudo tem seus momentos de acontecer cada coisa. E não é sobre, tipo, ah, eu vou fazer um lifting de face, então não faz o laser porque tu vai gastar dinheiro. Não. Eu não vou fazer um lifting, eu, Carlos, numa paciente de 30 anos de idade. Eu tive na minha residência, olha aí que curioso, ó, a gente vai alfinetando as coisas aqui. Olha que curioso, na minha residência, a gente operou uma paciente com 85 anos de idade, tá? Então, ela teve com o professor Pitangui uma cirurgia com 50, com 60, com 70. Aí meu professor fez cirurgia nela com 80 e ela já estava indo para o quinto lifting com 85 anos. Então, assim, gente, se ela está usando ali um laser, se ela está melhorando a qualidade da pele, se ela pode fazer um monte de coisas aí, talvez ela tinha feito só 2 liftings. E se for parar para pensar, até o investimento tinha sido menor, né? E vai fazer 10 cirurgias, vai fazer 5 cirurgias? Não, então você tem que colocar cada ponto, você tem que ter, o que eu acho na verdade, é que você tem que ter a ética de dizer o melhor procedimento para você é esse, nesse momento. Também aí não adianta você querer ficar, por exemplo, estamos falando de laser de CO2, sim, e achar que o laser de CO2 vai resolver para sempre todos os momentos e vai ficar ali. Às vezes eu atendo paciente com 60, 70 anos de idade, doutor Carlos, eu vim só para o meu botox. Eu digo, não vale a pena tu fazer 100%. Botox, já não vai mais resolver. Você nunca fez isso na tua vida, tu vai fazer só uma vez um botox, então você tem que ter, né? Por isso que é tão importante ter uma boa consulta, ter um profissional que você vai realmente conversar de verdade, você vai falar suas queixas, o profissional vai ser sincero no qual tratamento você deve fazer, né? E o contexto, o conjunto. Então, o que é que eu faço com minhas pacientes? Eu tenho o nutrólogo, eu tenho o nutricionista, eu te indico todo o conjunto. Cirurgia plástica não vai ser milagre sozinho em nenhum caso. Quantas pacientes engordam tudo de novo? Quantas pacientes não se cuidam? Então, assim, não, é todo um contexto, um conjunto de coisas para poder você mudar de vida. Na verdade, o que eu falo para as minhas pacientes é tipo assim, você está disposto a se transformar? A entender que você precisa juntar mudar. Todo o conjunto, não é só esperar que a cirurgia ou que o Dr. Carlos é quem vai resolver todos os problemas da tua vida, não existe isso. Você tem que querer, né? Mudar os seus hábitos, as qualidades de vida. É a mesma questão da caneta emagrecedora, né? Voltando. Sim, não tem como a gente não falar, né? Mas assim, o que é que eu percebo e observo na clínica? Os pacientes, eles querem aquele velho milagre. A facilidade. É um milagre, né? E o que é que eu penso?
Será se você vai ficar o resto da vida tomando as canetas emagrecedoras? Se você não colocar na sua cabeça que você precisa mudar os seus hábitos de vida, né? É um auxílio? Lógico que é. Vai ter um resultado bom? Tem, excelentes. Tem vários estudos tendo feito mais, porque é algo novo, recente, né? Mas você precisa entender que vai de você. Tem que ter a mudança. Não existe milagre. Eu não vou ter o mesmo resultado, né? Porque você teve a consciência, talvez eu não tenha a mesma. Enfim, cada um tem os seus resultados, tem as suas características fisiológicas e precisa entender que seu corpo responde da melhor forma possível, dependendo de você, né? Assim como os procedimentos cirúrgicos, não cirúrgicos. O problema é que as pessoas querem milagre, quer uma facilidade, quer que seja muito rápido, quer que tudo resolva muito rápido, quer fazer uma cirurgia plástica e na primeira semana já quer ir para a praia, já quer... Não, teu corpo vai ter um resultado, teu corpo vai ter uma resposta, teu corpo vai ter o tempo de cicatrização até chegar no resultado final. E isso não muda, vai ser o corpo da gente que vai reagir da sua própria forma, né? Com relação às canetas emagrecedoras, tem só um ponto que a gente tem que desmistificar, ou até de uma certa forma assim, parar de alguns certos preconceitos. Quem tem pressão alta, toma remédio só uma semana e nunca mais toma? Não, quem tem pressão alta tem que tomar remédio pelo resto da vida. Obesidade é uma doença crônica. Ela é uma doença que envolve hormônios, envolve cabeça, envolve comportamento. O uso das canetas emagrecedoras não pode ser para facilidade, de ficar brincando ali. Sim. Não, ela é um conjunto de mudanças. Mas realmente isso vai se tornar uma arma, uma ferramenta que a gente vai ter que ter para a vida. Porque vai ter aquele momento de estresse. Vai ter aquele momento de ansiedade, vai ter aquele momento que a mulher, até no ciclo menstrual, ela desconta mais na comida. No doce. E aí vai ser uma arma para muitas pessoas, porque existe toda essa parte hormonal, existe toda essa parte de cabeça. E, bom, se você tem pressão alta, você vai ter que tomar remédio pelo resto da vida? Vai. Se você mudar o comportamento, se você mudar a sua alimentação, se você começar a ter prática de atividade física, se você muda a sua composição corporal, se você muda a gordura visceral, provavelmente você vai diminuir a dose dos teus remédios de pressão. Vai ser a mesma coisa. Então, aí provavelmente essa paciente vai diminuir as canetas, vai usar menos porque ela mudou os hábitos, porque ela mudou o corpo, porque ela mudou a cabeça. Mas entendam que a obesidade é uma coisa crônica, então vai ter que ser uma vigilância eterna para não perder todo esse... O ganho, né? Não perder o rumo, né? Sim, e perder o foco. E aí a gente tem uns resultados bem interessantes que eu quero mostrar, que eu fiquei impactada, e os vídeos que você mostrou pra gente. Eu sou suspeita, hein? Vamos mostrar aqui para você explicar aí esses pacientes. Na tela aqui, doutor. Olha aí, gente, vocês foram em cima do caso que eu estava falando. Essa foi a terceira paciente que eu te contei. Ela é uma amiga, ela é querida, ela mudou totalmente a cabeça dela. Ela teve a cirurgia bariátrica, ela acabou perdendo... O que é que a gente acabou de falar? Sobre a consciência de que isso é para a vida. Então, ela acabou perdendo o rumo, voltou a ganhar peso, teve que voltar a usar as medicações... constante cobrança na vigilância do peso, porque senão a gente acaba engordando de novo. E por isso que o caso dela teve cicatrizes tão grandes. Gente, o caso dela foi para o lado, porque eu já peguei fazendo um lifting de lateral, para poder melhorar essa lateral por conta desse excesso de pele. Aqui não é mais nem mama. Vocês vejam que lindo que ficou, que a gente consegue fazer o contorno da mama, definir quem é a mama dela. Ó, aqui é a mama dela e aqui é a lateral. Mas ao mesmo tempo também entendo, olha a qualidade da pele, a lateral, aqui, como a pele fica desestruturada. Então, por mais que a gente faça tecnologias, argoplasma, cicatrizes grandes, a pele ainda tem uma deficiência. Também por conta da questão das proteínas, eu acredito, né?
da cirurgia bariátrica, teve que fazer toda uma reconexão aí odontológica, né? A gente sendo assim, né, polêmico e tal, eu sou um pouco contra a cirurgia bariátrica, tá, gente? Porque eu acho que a agressão que ela causa tem danos que não vão voltar mais, não tem retorno, né? Então acaba que eu acho que a gente... Eu desejo que as canetinhas venham cada vez melhores e mais potentes e com resultados melhores e que tenham uma mudança muito maior do que a questão da cirurgia bariátrica em si, porque exatamente diminui a absorção de vitaminas, diminui a absorção de ferro, diminui a questão das proteínas. É uma paciente que vai ser sempre desnutrida, então a qualidade de pele dela realmente é bem pior. E ela está com quanto, a curiosidade, está com quantos dias de cirurgia? Bom, ela já está com 40 dias de cirurgia. E a cicatrização? Essa paciente aqui, né, ela já está amando o resultado, ela já está dirigindo, já está de boa. E a cicatrização? A cicatrização, então, Rosiane, é o seguinte, a cicatrização do nosso corpo, ela vai até 1 ano. Pegando o gancho do queloide, tá? Ela não tem nada, a cicatriz está fininha, tá linda. Mas vamos supor que uma paciente X, outra paciente, tá? Pode ter queloide até 1 ano depois da cirurgia, tá? Então, por isso que também é muito importante a gente ter o acompanhamento mensal, com uso de pomadas e tal. Aí é onde entra até a história. Olha, precisa agora um momento de fazer um laser de CO2, é um momento de fazer um fotona, que aí você tem que acompanhar esse processo cicatricial, porque ele pode ir até 1 ano depois. Sim, ótimo. Foi só uma curiosidade de saber como era que estava a cicatrização. A perfeita dela tá bem fininha, bem linda e só tem 40 dias. Eu disse, ó, tu não vai precisar usar nada, porque por enquanto tem nem sinal, ótimo, né? Tá muito linda. Porque e tem esse outro caso aqui que vocês mostraram também. Pelo tamanho dos cortes, né? A gente fica com aquele receio de deiscências, né? Que pode acontecer, mas que legal. E esse outro caso? Essa outra mamãe, ela amou, né? Vocês veem aqui, gente, essa pochete, esse caimento aqui do abdômen, essa flacidez aqui embaixo. E tem aquela coisa, olha, não me venham com desculpas de que eu tenho um filho, eu tenho que comer por 2, eu tenho que comer por 3 e tu ganhar 20 quilos. Gente, isso não existe, pelo contrário. Você ganhar muito peso, você vai ter até a questão de risco de ter várias coisas, diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, várias coisas. Então você tem que se cuidar. Ganhar peso na gestação, 6, 7, 8 quilos. Tem que cuidar disso, cuidado, não pode ter ganho demais. Mas 2, 3 filhos, é natural essa flacidez e essa cirurgia é a Mami Makeover, é a cirurgia que eu mais faço, é a cirurgia completa, que as mamães procuram. Olha, hoje eu recebo paciente do Nordeste inteiro para fazer essa cirurgia, porque faz já numa só, faz o corpo todo, faz cintura, faz bumbum, e é transformador, né? Você imaginou a mulher dorme, a mulher dorme assim, quando acordou, é outra mulher. Imagina quando ela se olhar no espelho, ver essa cintura. E eu vou te contar um segredo. Produção, volta ali na mama para vocês verem o negócio. Rosiane, isso aqui é com ou sem silicone? Me parece com. Olha aí. Me ajuda. Vamos para a votação aí, vocês que estão assistindo. Com ou sem silicone, hein? Vou esperar aqui 10 segundos para vocês votarem, antes eu conto o segredo. Gente, é sem silicone, acredita nisso? Existe uma técnica que a gente faz, que eu utilizo o próprio caimento da mama, os tecidos, e eu vou dobrando, vou dando pontos e vou modelando o tecido mamário e vou subindo ele. Então, com isso, eu pego aquela coisa espalhada, flácida, frouxa e vou modelando, feito uma bolinha. E faz esse efeito. A paciente, ontem eu vi essa paciente, ela disse que estava com as amigas e ficou a roda lá e ficou umas 3 dizendo, você botou, tu não quer dizer pra gente que botou silicone, eu tenho certeza. Sem silicone, olha que lindo. Muito bonito, né? Decote, uma cicatriz bonita. Muito legal. E a cicatriz, gente, eu falo para todo mundo, isso é uma troca. Você tem que pesar muito no que é que tu tem, no que é que tá te incomodando, e vai ser uma troca. Doutor Carlos, eu tenho uma mama muito grande, muito pesada, dói minha coluna. É uma troca. Tive 2, 3 filhos, eu tenho aquela flacidez, aquele abdômen. Nossa, doutor Carlos, essa cicatriz é muito grande, eu não quero essa cicatriz. Gente, vale muito a pena. Você prefere a flacidez ou você prefere a cicatriz? Tem que colocar no contraponto, sempre é uma troca, né? Sim. Tá? E todo o conjunto.
se cuidar na gestação, cuidar do ganho de peso, uma dieta equilibrada, também. saudável, fazer prática de atividade física, porque é todo esse conjunto que vai... Cuidar no emagrecimento para não ficar tão flácido, né? Na verdade, o ideal é até nem engordar, né? É se cuidar. Sim, verdade. Desde o início, né? Entender que tudo é um contexto fisiológico e que o seu futuro só depende de você, né? Exatamente. Então, doutor Carlos, quero lhe agradecer por não, esse já momento. acabou. Já acabou. Produção, me dá mais uma hora aí, vamos conversar mais, hein? Foi um bate-papo muito interessante. A gente tocou em vários pontos: monjaro, flacidez, estrias, resultados sensacionais. Cicatrizes, queloide. Voltado para procedimentos, para cirurgias. Eu acredito que nós tiramos muitas dúvidas de pacientes que desejam fazer procedimentos cirúrgicos ou que muitas vezes têm receio de fazer procedimentos cirúrgicos, têm medo de fazer os procedimentos cirúrgicos, mas é sempre bom profissionais, né, éticos como você é. Obrigada. Por isso que eu lhe convidei para a gente falar de ciência, parte científica, voltado para estética e cirurgias, que é importante a gente entender que você buscando o profissional ideal, tirando suas dúvidas, os riscos de intercorrência reduz e os resultados são satisfatórios, que é o que eu acredito. Exatamente. Tá? Então, gente, foi muito prazeroso estar com o Dr. Carlos Tágera. Muito obrigada, tá, por esse momento maravilhoso. E eu quero convidar você para assistir o nosso canal, podcast do Dr. Carlos também. Curta, compartilhe, mande aí para os seus amigos que precisam entender um pouco mais sobre emagrecimento, flacidez e cirurgias plásticas no contexto geral. E até o nosso próximo episódio.